A igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, amém igreja? Amém. Quem veio nessa noite adorar e glorificar o nome do Todo-Poderoso Deus, aleluia! Presente aqui neste lugar, igreja. Quero louvar o Senhor nessa noite pela vida do nosso pastor Sebastião, né? Nosso pastor, meu amigo em Cristo Jesus, irmão em Cristo, a missionária, sua esposa, também minha irmã em Cristo, amiga. Louvado seja Deus, servo do Deus Altíssimo. Louva a Deus também pela vida do nosso pastor Paulo, louvado seja Deus, e toda a igreja em Cristo Jesus, amém? E nós nessa noite a paz do Senhor, no nome da minha congregação, onde estamos ali, do lado ali do Promorá, bem próximo daqui, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. E sem perda de tempo, igreja, vamos para a palavra, que se encontra no livro de Eclesiastes, louvado seja Deus 3, aleluia, para a glória do Senhor. Livro de Eclesiastes 3, você que trouxe a sua Bíblia, quem não trouxe, junta aí do lado de quem trouxe, vamos acompanhar a palavra, amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia, Jesus, glória a Jesus. Glória a Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eclesiastes 3. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Eu vou ler aqui duas passagens, amém, irmãos, para completar aqui a palavra. Mas você lê só essa primeira parte aqui. Que diz assim a palavra do Senhor. Quem está procurando dizer eu já achava, né? Que diz assim, ó. O título, né, dessa mensagem: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. De quem é o tempo? De Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pode sentar. Exaltar o Senhor com as palmas mais alegres. Para a glória e a honra dele. Amados, nós temos aqui um texto muito conhecido que fala de tempo. Há tempo para todas as coisas. Aleluia, Jesus. E eu quero aqui para complementar, para nós não perder tempo, né? Eu vou ler aqui sozinha, que diz assim, que é lá em Apocalipse 20, 12, que fala do juízo final. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos, é Apocalipse 20, 12. Quem quiser acompanhar, né, pastor? Vou esperar. Apocalipse 20, 12. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele diz assim, ó, vou repetir. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos, aleluia, Jesus, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Fala de dois livros. Amém, amados? Vou falar um pouquinho aqui dessa história. Como já foi lido aqui em Eclesiastes, né? Há tempo para todas as coisas. O tempo, irmão, é de quem? É de Deus ou é nosso? O tempo é de Deus. Mas a palavra em si está dizendo: tempo, tudo tem o seu tempo determinado.
E há tempo para o propósito debaixo do céu. Ou seja, para nós que estamos em cima da terra. Nós vemos aqui, louvado seja Deus, que pela palavra, o tempo é de Deus. E o Senhor, Ele tem dado tempo para a sua igreja. Porque se há um propósito debaixo do céu, aleluia, e o Senhor nos concede, aleluia, que venhamos viver os propósitos do Senhor. Aí eu quero trazer para mim, para você nessa noite. O que é que você tem feito no tempo que Deus tem te dado tempo? Como é que se encontra a nossa vida diante do Senhor? Porque há tempo para todas as coisas. Eu costumo dizer, amados, que nós cristãos, nós colocamos tudo na frente do Senhor. E deixamos o Senhor no último plano. Né? Não vou generalizar todos, mas a maioria é assim. Mas não é o que a palavra nos ensina. A palavra do Senhor nos ensina que temos que colocar o Senhor em primeiro lugar, ou em primeiro plano. Qual é o tempo que nós temos vivido nos últimos dias? É tempo de adoração a Deus? Ou é tempo de rejeição? É tempo de amar o Senhor? Ou é tempo de abandoná-lo? Louvado seja Deus. Qual é o tempo que nós temos apresentado a Deus? É um tempo de ocupação, fazendo a sua obra, fazendo com que, aleluia, a sua promessa cumpra-se nas nossas vidas, através dos seus mandamentos? Ou nós temos ocupado o nosso tempo com coisas insignificantes, que não edificam nossas vidas? Né? Eu pastorei um rebanho. E quando a ovelha falta, né, a gente que é liderança, a gente vai conhecer cada um pouquinho daquilo que Deus nos permite. Aí eu chego em casa, depois do culto, aí eu mando a mensagem: fulano de tal, como é que tá? Tá tudo bem? Tá, pastor. É porque aconteceu um negócio aqui e não deu para vir para a igreja hoje. Aí no outro dia tá nas redes sociais. Foi passear lá no shopping. É proibido, irmãos? Não. Né? Mas o nosso tempo tem que ser ocupado em primeiro lugar com as coisas do Senhor. Né? Porque a Bíblia diz que serve é para servir. Nós somos separados por Deus, escolhidos por Ele, para servirmos a Ele. Servir já está dizendo, irmãos, é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade do Senhor. Fulano de tal, você não viu por quê? Está tudo bem? Tá, pastor? Aconteceu uma situação aqui, depois eu lhe explico. Né? Aí cada um tem uma justificativa. Será se Deus está recebendo as nossas desculpas? Porque ninguém foi feito para morar no inferno. Né? Deus não fez a mim e a você para ser condenado à morte eterna. Vamos já lá para o Apocalipse, a qual lemos. Se eu perguntar nessa noite quem quer ir para o inferno, quem quer ir para o céu, todo mundo vai dizer que quer ir para o céu. É evidente que sim, irmãos. Mas será se as nossas obras, os nossos feitos, está condizente com a palavra? Será se nós temos obedecido os mandamentos do Senhor? Será se nós temos sido servos, como o Senhor está dizendo para nós servi-lo? Eu, uma certa ocasião, eu orando de madrugada, e eu apresentando a congregação, a minha congregação, a qual sou responsável. Eu disse: Deus, Pai, vai nessa madrugada em cada casa, em cada família, visita teus servos. Deus, ele bradou, irmão, e disse assim: quem é servo? Quais são os servos? Porque servo é para me servir. Aquele que não servir para me servir, não serve para viver. Aquilo ali, irmãos, né? Mexeu com a minha estrutura. Eu digo: meu Deus, é forte, Senhor. Ontem eu
me preparando para fazer uma visita hoje. Uma pessoa que eu estava dando assistência, que estava com CA, né? Com câncer no fígado. E louvado seja Deus, inclusive a irmã Ivanilda, né, o irmão Roque, pediu para me dar assistência a essa família, já chegando no Parque Piauí. E eu tive a oportunidade de conhecer aquela família, conhecer aquela mulher. E eu olhando assim para ela, né? Depois que eu falei de Jesus, ali nós louvamos, nós oramos, eu disse: por que a senhora não confessa Jesus como Salvador hoje? Né? E ela disse que sabia do meu testemunho, que muito, aquela coisa toda. Eu digo: eu quero dizer que o super-herói é Jesus. Nenhum de nós na terra somos super-herói. Nós não somos. Quem é Jesus? Quando nós damos lugar para a presença dele, Deus, ele trabalha como ele quer. Porque a vez que o Senhor é educado, ele bate, ó. Ele não é invasor como inimigo. Ele só vai entrar se você ir ao teu lugar. Ela disse: não, eu vou caminhar para a igreja dos crentes depois que eu for curada. Naquela hora ali, irmãos, eu digo: Jesus, isso aqui só Deus mesmo. E eu saí de lá, não mais com a esperança dela vencer aquele câncer, porque foram muitos argumentos, mas eu continuei intercedendo por ela, e sempre eu ligava, sempre eu mandava mensagem, e todas as vezes não era para mim, para Jesus, né? E ontem eu fiquei até um pouco abalada pelo fato dela morrer sem Jesus. Eu não consegui dormir, eu fiquei pensando: meu Deus, Deus dá uma oportunidade, o tempo está aqui, a palavra está dizendo: há tempo para todas as coisas. Nós vamos ocupar o nosso tempo nas coisas de Deus, nas redes sociais. É vilão, irmãos, mas para quem quer, para quem não quer, você tem domínio próprio. Você tem um Deus, aleluia, que te dá direcionamento, te capacita, que toca em você no momento de orar, no momento de ler a palavra. Agora cabe a nós fazermos, né? E infelizmente aquela mulher partiu sem a salvação, porque não quis Jesus. Renunciar ao Senhor, irmãos, é abraçar o inferno. Renunciar às oportunidades, né? É estar vulnerável, é estar correndo risco, correndo perigo, porque a morte, ela não diz: eu estou chegando, não. Ela chega a qualquer momento para qualquer um de nós. Ontem eu tomando medicação ali no seu Marcos, aquela mulher, ela tensa ali, eu comecei a pregar para ela assim do meu lado. Comecei a dizer para ela quem era Jesus, o maior psicólogo, o psicólogo dos psicólogos é Jesus, o médico dos médicos que cura por excelência é Jesus, né? E eu ali falando para aquela mulher, sei porque você não está passando pelo que eu já passei. Eu digo: eu já passei por todas as fases que a senhora pudesse imaginar, minha senhora. A fase mais difícil para quem passa um processo de um câncer é quando você está no mesmo processo. Não é nem no início e nem no fim, porque no fim já é a bênção, né? É no meio do processo. Mas uma coisa importa, é continuarmos confiando no Senhor. E eu disse para ela: olhe para mim, minha senhora, essa matéria física que você tem, assim como eu, para Deus não importa, não interessa. É o nosso espírito. Como é que está o teu espírito diante de Deus? Você tem colocado o tempo que você tem para adorar a Ele, dobrar o teu joelho, jejuar, ler a Bíblia, adorar, louvar, engrandecer o nome dEle? Porque é isso que Deus quer de nós. É isso que o Senhor quer, mas não importa se você está cansado, está com sono, se você não tem tempo, porque o teu tempo você já preencheu com o seu eu ali na frente. Não, eu vou fazer isso porque tem que ser assim, né? Não, vamos adorar esse Deus, vamos aproveitar esse tempo que o Senhor colocou nas nossas vidas, que é o propósito dele para conosco, para que nós não venhamos, louvado seja Deus, ficar de fora. Vou aqui para o Apocalipse, louvado seja Deus. E vi os monstros grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida, né? Louvado seja Deus. E foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Qual é a finalidade do livro da obra, irmãos? É tudo que nós fizermos para o Senhor ou deixarmos de fazer. Tudo que nós fizermos para o Senhor está lá, ponto positivo. Quem é funcionário aqui que trabalha de empregado? Quem é?
Você faz o que quer no seu trabalho? Você tem hora para chegar. Você tem suas metas a cumprir. Se você não fizer, você é reprovado pelo patrão. Efésios, o que acontece? Te joga fora. Aí vamos vir para Jesus. Nosso patrão é Jesus, amados. A porta está aberta, quem abre é Ele. Nós tememos o homem, obedecer o homem, mas deixamos de obedecer ao Senhor naquilo que Ele quer. O livro das obras, tudo que está escrito lá, é o que vai dizer que nós somos a presença do Senhor hoje. O que você fez e deixou de fazer. O livro da vida, para quem está com o nome lá escrito, permanente, permanecer, para estar com o nome escrito no livro da vida, é preciso estarmos condizentes com a palavra. Não é só selando a nossa casa e passear dentro da casa do Senhor. Porque chegando na casa do Senhor, irmãos, e nós não fizermos o nosso papel de fechar os olhos, pelo menos orar. Senhor, eis-me aqui, faça segundo a tua vontade sobre mim. Jesus, eu sou vaso, e ainda estou empoeirado, rachado, me faz um vaso novo e me transforma numa nova criatura na tua presença. Porque é isso que Deus quer de mim e de você. É isso que o Senhor quer, amados. Nós deixamos o Senhor por último plano em tudo e em todas as coisas. Ao invés de colocar o Senhor na nossa vida, para Deus trabalhar na nossa casa, na vida da nossa família. Quantas pessoas que estão preocupadas nos últimos dias de hoje com a beleza física, né? Quer ir para a academia porque não quer estar gordo, quer estar bonito, faz isso e faz aquilo. E como é que está a tua beleza espiritual? Como é que está o teu ser espiritualmente falando? Porque não adianta ter um porte físico bonito, uma beleza exterior bonita e por dentro você está o quê? Morto espiritual. Nós temos que nos preocupar primeiramente com a nossa beleza espiritual, igreja. É pecado fazer para a academia? Não. Está errado? Está não. Mas as pessoas se preocupam tanto hoje com coisas insignificantes que não vai edificar a sua vida, que esquece que tem uma alma, um espírito para dar conta para Deus. Porque o Senhor está dizendo, os livros das obras foi aberto, vai ser aberto, está lá. E por meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho que verdadeiramente estar viva, espiritualmente falando. Porque muitos que já morreram faz tempo, estão dentro da igreja, morto, espiritual. Aí como é que o nome vai estar no livro da vida, pastor? Não tem como. Mas nós precisamos deixar Deus reacender a nossa chama, que está dentro de nós. Porque o meu espírito, ele clama, ele chora, pedindo socorro. E só você é quem pode socorrer. Porque muitas vezes nós colocamos uma capa achando que não vai, né, que Deus não está vendo, que não vai acontecer nada, mas o Senhor, Ele vê todas as coisas. E nós não precisamos viver de aparência, igreja. Precisamos viver a nossa vida como diz a palavra, condizente com ela. Louvado seja Deus, aleluia. É melhor nós tirarmos o nosso tempo, né, para o Senhor, naquilo que agrada a Ele, de que deixar o nosso tempo perdido naquilo que vai nos matar espiritual. Louvado seja Deus. Glória. Eu vejo tanta gente, pastor, ora por mim, o que for, meu pai, eu estou muito gorda. E o teu espírito, como é que ele está? Eu estou me sentindo muito feia. E o teu espírito, como é que está? Porque quando nós nos ocupamos, amados, com aquilo que Deus, Ele quer, nós esquecemos de coisas que vai fazer com que cada dia você venha se afundar. É por isso que vem a depressão. Ah, pastor, o senhor está dizendo que, né, quem tem depressão não é... Não estou dizendo, eu já tive depressão, irmãos. E quem me curou foi Jesus, não foi o homem da terra. A gente estava vendo um padre aí, que eu esqueci o nome dele, é famoso, ele canta, né, está com depressão, até deixar de cantar, ele disse que agora o desejo é de morrer. Muitas vezes a gente acha que tem Deus e não tem. Eu vou para a igreja, né, mas vem no dia que dá certo. Eu estou orando, mas uma oração é pouca, porque a oração de 5 minutos, irmão, não é oração para chegar no trono de Deus. Deus, Ele quer mais. A Bíblia de Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei. Ele está mandando, o Senhor não está perguntando se nós queremos. Ele está mandando, clama a mim. É clamando de verdade, dia e de noite. Tira uma hora de oração todos os dias, pela manhã, ao levantar. Depois do almoço, oração de meio-dia. Eu costumo sempre orar meio-dia com a igreja. Não vamos orar. De noite eu pergunto, irmãos, quem orou comigo na oração de meio-dia? Levanta 1, 2, no meio de 30, 40.
Aí quer a bênção, quer a mudança, quer a transformação. Não, como? Irmão, vamos fazer o jejum amanhã. Quem jejuou? Ninguém levanta a mão. Pastora, Deus sabe todas as coisas. Por Deus saber de todas as coisas, muitos vão se afundar, mas porque Deus, Ele diz que Ele é justiça. Aleluia. Louvado seja Deus. E diz aqui, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Dando continuidade aqui. E foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras, já li. E deu mar os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Viu? Glória. Então vamos zelar. Tomar o nosso tempo naquilo que é agradável aos olhos de Deus, para que o nosso nome não venha se apagar do livro da vida, mas que ele possa permanecer com a nossa vontade de vencer, com a nossa perseverança na presença do Senhor, igreja. Porque se nós dermos lugar para o Senhor, Deus ele trabalha. Louvado seja Deus. Quem já aprendeu a amar o Senhor, já conhece o Senhor de verdade, ele não vai encontrar dificuldade para nada disso. E detalhe, as pessoas jogam o seu tempo fora, o tempo que poderia estar na presença do Senhor, e da encontra, procura um culpado. Dá procura um culpado para culpar. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Então vamos entender uma coisa: que o nosso nome, para estar no livro da vida, para que nós venhamos herdar o reino dos céus, primeiramente nós temos que nos entregar de corpo, alma e espírito para Deus. Sentir desejo de estar na casa do Senhor, na presença dEle. Eu estou congregando em casa, né? Não vou citar o nome, mas uma pessoa, até comentei com o pastor esses dias, tinha como um grande homem de Deus. E a última vez que eu convidei essa pessoa para pregar na minha congregação, eu vi algo estranho. Eu disse para ele: irmão, eu vi algo assim. Não, minha pastora, é porque eu estou cansada. Eu digo: Jesus, tem uma coisa errada. E depois eu insisti com ele. Eu disse: irmão, o senhor está congregando? Pastor, está muito corrido minha vida, estou muito cansado, mas eu estou orando em casa, estou lendo a Bíblia. Eu digo: encontrei, né? Um dos problemas. Eu disse: irmão, a Bíblia não ensina assim. Você prega a palavra. A Bíblia manda congregar, não é para congregar no dia que quer e na hora que quer, não, irmãos. É fazer como a palavra nos ensina, colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque quem trabalha, trabalha a semana inteira. Não vai na hora que quer e não faz o que quer, não. Quando a gente quer surpreender alguém, a gente faz da melhor forma. Mas eu quero te alertar nessa noite: faz o melhor de ti para Jesus. Vamos chamar a atenção do Senhor. A Bíblia diz: louvado seja Deus, que a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus. Ela chamou a atenção do Senhor pela atitude dela. Vamos chamar a atitude do Senhor, tocando na orla do Senhor e dizendo para Ele o que é que nós estamos precisando para sermos renovados. Louvado seja Deus, aleluia. Nós precisamos, aleluia, chamar a atenção de Deus. É muito bom, irmãos, a gente agradar alguém, faz uma comida boa, um bolo, limpa a casa para esperar um convidado. Quando nós alegramos o coração de alguém, né, recebe os elogios, mas nós temos que fazer primeiro com o Senhor. Aleluia. Vamos preparar o nosso dia. Senhor, o meu dia é esse. A primeira coisa é glorificar, é adorar o teu nome. Eu vou tirar esse momento aqui, Senhor, de louvor. Eu só vou pegar nas redes sociais aqui, depois que primeiro eu te adorar, eu te louvar. Primeiro eu vou dizer o quanto o Senhor é bom na minha vida, porque reconhecer, irmãos, é muito bom. O Senhor, Ele quer isso de mim e de você. Louvado seja Deus. Criei minha família, ensinei minhas filhas a servir o Senhor com alegria. E eu sempre dizia para elas, de criança: o meu ventre frutificou para o reino dos céus. E eu dizia para elas: eu não tive filho para Satanás. E um certo dia, a minha filha, que
querendo deixar Jesus, ela chegou para mim e disse assim: disse, mãe, eu não quero ouvir mais a senhora dizer para mim ouvir que a senhora não teve filho para Satanás. A senhora está errada. Eu digo, pois me prove que eu estou errada. Porque a Bíblia diz que nossos filhos é herança do Senhor. Então nós temos que ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos netos, dando testemunho dentro da nossa casa. A minha netinha tem 3 anos, fez 4 anos, aliás. Se ela vê um crente, um cristão, e se alimentar e não orar a Deus, ela diz logo: você não agradeceu o Papai do Céu. Porque ela é ensinada. Vovó, nós vamos ser o que hoje? Feliz, porque nós vamos para a casa do Senhor. Ser feliz, irmãos. Por quê? Porque a liberdade, a libertação é que nos traz alegria. A opressão, o inimigo, ele coloca nas nossas vidas, se ele encontrar espaço. Louvado seja Deus. E eu entendo que a palavra do Senhor é que nos ensina. Porque se a morte e o inferno deu conta das vidas para prestar conta com Deus, amados, nós temos que vigiarmos enquanto há tempo. Temos que dar lugar para o Senhor enquanto há tempo para todas as coisas, todo o propósito embaixo do céu. Ou seja, em cima da terra nós estamos. Para que o Senhor, quando Ele vier, nós não venha nos encontrar de qualquer jeito. O que é que diz as 10 virgens? As loucas estavam despreparadas, ficaram fora do reino dos céus, estavam todos no mesmo lugar, mas em posição diferente às prudentes. Ou estar no mesmo lugar não quer dizer que todos são cristãos, salvo Cristo Jesus, não. Mas nós precisamos nos examinar, porque a Bíblia diz assim: examinar-se o homem a si mesmo. Por que a palavra do Senhor nos ensina a nos examinar, pastor? Porque o Senhor, Ele manda que nós venhamos, analisar de que forma nós estamos na presença de Deus. Senhor, como é que está a minha vida diante de Ti? A nossa vida é um quebra-cabeça, irmãos. Cada dia uma pecinha diferente para ser montada. A última peça vai ser colocada lá no céu, para aquele que partir com Cristo. Porque ninguém está preparado para ir para o inferno. Mas se está fazendo tudo contrário à vontade do Senhor, infelizmente a palavra está dizendo que vai ser lançado lá. Mas se nós dermos lugar na presença do Senhor, Ele vai transformar a tua vida e o teu coração. Eu convidei uma pessoa para ministrar na congregação esses dias. E aí ele aqui do lado, a esposa do outro. Eu tendo eles como cristão, Ele vai na frente, ele fala bonito, Testemunha assim mesmo. Aí a esposa dele foi lá em casa: pastor, eu queria falar com a senhora, não me leve a mal o que eu vou lhe dizer. Eu digo: diga, meu marido é isso. A primeira, irmãos, ela disse que quando abre a porta da casa deles, que sai da casa da igreja, que chega na... Aí os palavrão que ela me disse, eu digo: o sangue de Jesus tem poder. Eu digo: amada, ele não só mais mal para não. Mas não digo o que eu me disse, eu digo: não, ele vai saber o que você disse. Eu não posso esconder. Porque, amados, a nossa boca não é para falar palavra pejorativa, para xingar, para espraguejar, amaldiçoar a casa, amaldiçoar a família, amaldiçoar o próximo, não. A Bíblia diz que a nossa boca tem poder para amaldiçoar e abençoar. Aí eu amaldiçoo: minha, tu vai ser isso, como mãe, como vó, como avô, fulano, tu não presta, tu nasceu para não prestar. Mas a minha mãe dizia isso comigo. Eu não tinha Jesus. Mas quando eu vim para Jesus, a primeira coisa que eu disse: Senhor, eu anulo toda a palavra de maldição que foi lançada contra a minha vida. Minhas filhas nunca me viram xingar, pastor. Minhas filhas nunca me viram dizer um palavrão. Nunca. Eu sou perfeita, eu sou não. Da mesma forma as minhas netas. A minha filha: mãe, eu tenho a senhora como um exemplo. Eu digo para as pessoas: a senhora nos ensinou. A senhora nunca deixou a gente em casa. Ia dormir, se não dormisse, ia dormir na igreja, mas não ficava em casa. Tinha uma que ela está ali, que é essa que disse que não queria mais ouvir eu falar, que ela não era do inimigo, como de fato não é. Graças a Deus, Jesus está trazendo de volta. Por quê? Porque muitas vezes nossos filhos, por não conhecer o mundo, no caso das minhas filhas, aí acha que está ruim na presença de Deus. Mas eu digo: Jesus, nas minhas orações de madrugada, terminando um propósito, começando outro pela vida dela, eu digo: Senhor, minha filha é do Senhor, porque está declarado.
A minha filha é uma promessa. Deus me deu uma visão que eu ainda não estava grávida dela na época. Eu digo, minha filha, você é uma promessa, que eu não abro mão e nem o Senhor de você. Então, ela disse, mãe, realmente, eu não sou do mundo. Né? Não dá para mim ser do mundo. Eu não encontro jeito. Digo, porque você é escolhida do Senhor. Se você é escolhido de Deus, Deus manda dizer, é hora de mudar. É hora de mudar, aleluia. Porque muitos erram por não conhecer as Escrituras. Mas se você congregar, você vai aprender. Eu cuidei de várias pessoas que não sabiam ler, mas que chegavam em casa, depois do culto, fulano, lê aí a Bíblia, porque eu aprendi ouvindo que no livro tal, mas repete aí. Né? Nós não temos desculpa. Eu conheci pessoas que eram analfabetas, que aprenderam a ler na Bíblia, pediram tanto para Deus, que Deus concedeu. E é pregador da palavra. Conheço pessoas que é cego, não enxerga. Eu conheci um homem de Deus, meu Deus do céu. Eu nunca vi alguém pregar com aquele homem, esqueci o nome dele. Que ele tanto prega como ele canta, ele é cego, de nascença. Né? E Deus já deu uma esposa linda para ele. E ele diz, olha, lê a Bíblia aí, o livro tal. Irmãos, ele só diz, aí quando a pessoa vai lá, ele começa a falar todos os versículos detalhadamente. Sem nunca ter lido. Viu? Quem faz isso é o Senhor. Quando nós abrimos o coração, nós damos lugar para Deus, nós encontramos a verdadeira alegria do Espírito Santo. Nós vamos descobrir quem é Jesus. Mas nós precisamos abrir o coração, abrir mão do nosso eu, renunciar coisas que nos faz ficar raquítico na presença de Deus, para que você tenha crescimento espiritual, para que nós venhamos crescer na sabedoria do Espírito, no entendimento da palavra. É preciso verdadeiramente nós nos esforçar a estudar a Bíblia, a congregar. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preguei quinta-feira, pastor, que hoje está muito da pastora Conceição, né? E lá tinha uma criança que Deus me deu uma visão para aquela menina de 8 anos. Eu imaginei que a família daquela menina era tudo crente. Eu falei, essa menina é muito bem preparada pela família. Aí Deus me deu uma visão daquela menina. Eu vi ela em cima do altar, um pouco de vidro, uma multidão. Deus tomando ela ali na palavra, na ousadia do Espírito. E eu terminei, eu digo, eu queria a família dessa criança aqui, que eu quero orar por ela. A menina cheia da presença ali, quando eu comecei a orar por ela. Aí, cadê a família? Nenhum servia a Deus. Aí uma avó que disse que começou agora, está levando, mas a menina chora para ir, a mãe não quer deixar, porque a mãe disse que ó, e outras coisas. Ela disse, não, a família dela não é crente não, e vai trazer ela até a luta. E ela ora e jejuma para que Deus traga ela para a presença dele na casa do Senhor. Você está entendendo, irmãos? Uma criança de 8 anos, qual é a desculpa que nós adultos vamos ter? De não orar, de não jejuar, de não congregar. E a mãe, quando ela chega em casa, chega da igreja, a mãe, ó, porque não quer que ela seja da igreja. Eu chorei ali, eu digo, meu Deus. Você está entendendo, amados? Então, qual é a desculpa que nós vamos ter de não congregar, de não ir para a presença de Deus, de não ler a Bíblia, de não orar, de não jejuar? E ela ali, quando eu passei, eu digo, eu vejo uma visão com você, ela começou a chorar. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Ela foi tomada pelo Espírito Santo. Eu digo, meu Deus, que coisa linda. Né? Porque é lugar quando a pessoa dá para Deus. Né? Quando nós queremos, nós conseguimos. Às vezes a pessoa passa 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja, dizendo que é crente, não muda nada. Né? O irmão disse para mim, que congregou comigo uns dias, deixou de ir. E ele disse assim para mim, eu fui tentar corrigir ele de algo, né? Que estava errado. Aí ele disse assim, a senhora quer me ensinar, pastor? A senhora sabe quantos anos de crente eu tenho? Eu digo, me diga, que depois eu lhe dou outra resposta. 30 anos, mais de 30 anos. Eu digo, irmão, esses 30 anos talvez não está dando muito diante de Deus. Porque rebelde, ele só tem direito, não congrega, faz tudo contrário à vontade do Senhor. Não fala de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali ele ficou com mais raiva, né? Eu não vou mais ir para a sua igreja, não. Eu digo, tá bom, amém. Receba a bênção, eu lhe abençoo.
demônios. É por isso que a sua vida nunca mudou. Porque não tem obediência ao Senhor. Não tem respeito na liderança. Eu digo, a sua vida está aí para pior. Né? Porque Deus mostrou ele num vício de pornografia. Viu, pastor? Eu disse, irmão, se conserte. Você não vai subir no altar. E aí depois passou por uma situação lá e ele me mandou uma mensagem pedindo perdão que eu estava assim. Eu digo, irmão, se Jesus voltar, o seu caminho é inferno. Porque não é o que eu estou dizendo, não, é as obras que a Bíblia está falando de aqui. Acabamos de ler, irmãos. Como é que a pessoa tem vício de pornografia? Né? E aí eu quero se libertar, irmãos. Todo vício é vício, todo vício condena o homem, a mulher. E ali a esposa dele depois veio por trás e disse, é verdade, pastor, você não está mentindo, não. Eu disse, não tem necessidade, irmão, de levantar a calma contra você, que não vai me agregar em nada. Mas se o senhor não quiser, problema seu, isso aí não vai me afetar em nada, não. Estou querendo lhe ajudar. Deus me mostrou, não foi à toa, não. E tem um demônio lá dentro da sua casa. Esse demônio, qualquer hora pode lhe matar, porque você dá lugar. Ou seja, precisamos sermos libertos, para sermos livres na presença do Senhor. Quando nós formos libertos, formos livres totalmente, nós vamos entender o que é o amor do Senhor. Antes de fazermos a nossa vontade, você vai lembrar, eu sirvo um Deus que eu preciso fazer a vontade dele. Viu, irmãos? Nós servimos um Deus. A Bíblia diz que Sansão foi um homem desobediente, pagou o preço, porque havia um propósito de Deus sobre a vida dele, mas ele preferiu fazer o propósito da sua carne, o desejo da carne, do que o desejo, né, a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que ele se tornou escravo, foi envergonhado, morreu cego, né? Passou vergonha que não era para passar, porque ele era escolhido do Senhor, mas o Senhor, tudo que o Senhor falou para ele não fazer, foi tudo que ele fez, né? Então muitas vezes pagamos um preço pela nossa desobediência, e Deus permite, porque o que planta, morre. Então vamos cantar a semente da fé, a semente do amor, a semente da perseverança. Vamos aprender que Jesus nos escolheu para fazermos a vontade dele. Se Jesus morreu na cruz por mim e por você, amados, não foi simplesmente por morrer, não. Porque o preço que Jesus pagou, ninguém pode, ninguém poderá pagar, a não ser o próprio Cristo Jesus. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé para fazer só um minutinho de oração para estar passando pelo pastor. Vamos orar. Eu quero que você apresente aí a dificuldade que você tem, na área que você tem, que você sabe aí para Jesus. Apresenta aí para o Senhor.